Que a paz do Senhor esteja com você. Que a palavra que o Senhor separou para nossa meditação, ela faça diferença na sua vida, em nossas vidas. Porque essa palavra, ela me edifica primeiramente. Porque ela não vem de mim. A palavra que Deus entrega, ela vem do Espírito Santo de Deus. E eu sou a primeira a me alimentar desta palavra. Porque enquanto eu faço a edição do vídeo, eu ouço aquela palavra. Essa palavra que o Senhor separa para nós, uma vez por semana. E eu me sinto extremamente abençoada por Deus. E eu me surpreendo com as coisas que eu falo, porque não vem de mim. É tudo para a honra e glória do nosso Senhor. É para o nosso bem. Essa palavra que o Senhor separou para nós. Desde o dia 22 de março de 2020, quando o Senhor revelou o plano dele neste canal, que eu vejo o mover de Deus na minha vida. E eu sei que esta palavra tão simples, que sai de uma pessoa completamente incapaz de falar, é de Deus. Se não fosse o Senhor, não sairia uma palavra sequer. Mas foi plano dele para nossa edificação, para alcançar vidas. Foi num período muito difícil, onde nós estávamos sem saber do nosso amanhã. Se no dia seguinte nós seríamos contaminados pelo vírus que tinha na pandemia, ou se alguém que nós amávamos, alguém que conhecíamos, iria ser contaminado e partiria. Foi um momento muito difícil, mas como sempre, nos momentos mais difíceis, o nosso Pai, o autor de nossas vidas, vem em nosso socorro. Nós precisamos do socorro de Deus. Nós dependemos dele. Não deixe que o mundo te engane. Não deixe que as ideologias que estão criando agora, que estão tentando nos sufocar, que estão tentando negar a verdade da palavra de Deus, que estão tentando modificar a palavra de Deus, colocando mentiras e tirando verdades, e enganando a muitos. Muitos são enganados diariamente. Amada Igreja do Senhor, povo de Deus, eu faço um apelo para vocês. Não se deixem levar pelas más notícias, que estão assim, é um bombardeio de más notícias, para tirar nossa esperança. Mas a nossa esperança não está de comprar carro novo, de comprar isso, de comprar aquilo. Não, a nossa esperança está no autor de nossas vidas.
esperança de vida eterna, esperança do perdão de Deus. Porque se o povo do Senhor, como tem na palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, se arrependendo dos seus maus caminhos, então, o Senhor diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, não importa que pecado seja, e sararei a sua terra. E assim ele disse, estarão abertos os meus ouvidos e atentos para ouvir a oração que se fizer neste lugar. E depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, esse lugar é aqui. Deixa que ele faça morada aqui. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Entendeu? O seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que você deve cuidar do seu corpo, honrar o seu corpo, zelar por ele, não transformá-lo naquilo que você não é. Tem gente que mexe tanto com a estética que fica deformada a pessoa. Tem gente que quer modificar o que Deus fez de tal forma que amputa órgãos, que tira órgãos que Deus te deu para dizer que você não é você. Outros que implantam objetos que fazem até mal, silicones e tudo, e tantos produtos comprometidos que comprometem a saúde da pessoa para se transformar em alguém que você olha no espelho e sabe que você não é desse jeito. Você não é assim. Não, mas o mundo está dizendo que você deve ser o que você quer ser. E aí você desonra o seu corpo. Você desonra o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é muito grave. Às vezes, irreversível. Às vezes, comprometem a sua vida. Nós devemos ter cuidado, porque o mundo, o mercado aí, coloca na sua cabeça que você tem que ser de determinada forma. Tem gente que coloca tanto preenchimento que fica uma coisa horrível, deformadíssima. Então vamos ter cuidado com o nosso corpo. Porque é o templo do Espírito Santo de Deus. E lembre-se, todas as vezes que o homem tenta desobedecer a Deus, não dá certo, ele vai sofrer. Vem as consequências. Não tem para onde correr. Tem as consequências da desobediência. E são graves, e trazem dor e sofrimento, tanto para a pessoa, como para as pessoas que se relacionam com ela. Pessoas que as amam.
Então vamos perguntar ao Senhor, quando houver um plano de mudança de alguma coisa no nosso corpo, vamos perguntar primeiro ao autor de nossas vidas. Senhor, será que eu devo fazer esse procedimento? Será que isso te agrada? Ou será que isso faz com que eu negue quem eu sou? Porque não adianta. Se você procura ser aquilo que Deus não fez, não dá certo. Olhe aquele cantor maravilhoso, Michael Jackson. Eu era muito fã, achava o máximo. Depois eu fui começando a sentir muita dó daquele homem. Ele não era mais a mesma pessoa. Ele foi se transformando e ele não conseguia parar. E de repente ele era outra pessoa. Eu não via mais nele aquela pessoa que eu admirava tanto, que achava tão bonito quando ele cantava. Então ele se transformou em uma pessoa muito esquisita, porque não era ele. E assim, quantas pessoas fazem isso? Lembre-se, o nosso corpo a Deus pertence. Ele é o autor de nossa vida. Eu lembro, há muitos anos, eu era criança, uma cantora foi fazer uma cirurgia para tirar varizes. E ela faleceu da anestesia. Então, a importância, a ênfase que ela deu àquela cirurgia foi maior do que a própria vida dela. Claro que hoje, o procedimento de tirar varizes é muito simples. Mas quando eu era menina, era muito grave, tinha anestesia fortíssima e isso causou a morte dela. Foi interrompida a vida dela. Então, nós temos que ter cuidado com o que estamos fazendo com o nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Nós devemos amar o nosso corpo, zelar por ele e honrar a Deus com o nosso corpo. E deixar o nosso corpo muito bem preparado, a nossa casa espiritual, para que Deus faça morada no nosso corpo. Deus só quer o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Nós é que não tomamos posse do que Deus nos oferece. Vida em abundância. Pensamentos de paz Ele tem sobre nós e não de mal. E por isso, a palavra de nossa meditação hoje está no livro de Jeremias, no Velho Testamento, na carta que Jeremias fez aos cativos da Babilônia. Porque quando Jeremias dizia, arrependam-se, fujam do pecado, porque se vocês não saírem dessa situação que vocês vivem, divididos, adorando ao Deus verdadeiro e a outros deuses, desobedecendo a lei de Deus, que ele disse, não adorarás outro Deus além de mim. E não façais para si imagens de escultura feita por mãos humanas. E não se prostrem diante dela. O Senhor é
tão claro nisso. Mas eles continuaram pecando, continuaram desobedecendo a Deus. E o resultado foi aquilo que Deus disse que ia ter que acontecer. Eles iam ser entregues à Babilônia. E esses cativos que estavam desesperados, sem nenhuma esperança. Porque quando nós nos vemos como nação cativos, nós sofremos muito. Porque já não é a nossa vontade, nem a nossa lei que funciona, mas a lei do ditador. E olhe que não se move uma folha seca sem a permissão de Deus. Então, quando Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia, pensou que essa decisão tinha sido dele, que ele era o Todo-Poderoso. Mas não era, não. Olha o que o Senhor diz aqui. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras, Jeremias 29. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, com todos eles, com os oficiais, os mais importantes, as autoridades, foram levadas cativas para a Babilônia, para o lugar de sofrimento, de escravidão, porque o povo se afastou de Deus e não ouviu a Jeremias. Pelo contrário, quando Jeremias alertava os homens e falava com o rei o prendia. Deixou ele de molho numa cisterna, humilhado, sofrendo. Mas ele tinha que falar a verdade. E aí, você vai ver o que o Senhor disse. A partir do versículo 4, do capítulo 29 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que o Senhor disse, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi apenas usado por Deus para que se cumprisse a palavra de Deus. O Senhor disse para aquele povo que estava tão desesperado, sem saber o que fazer. Olha o que ele disse. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia, no cativeiro. Procurem a paz da cidade para onde eu, o Senhor, confirma, ele reafirma, eu os deportei e orem por ela, pela cidade, ao Senhor. Nós devemos orar por nossa nação. Nós devemos clamar a Deus por nossa nação. E sem revolta, que é o mais difícil, né? Como ser humano, você vendo as injustiças que estão se acumulando de forma desordenada em nossa nação. Mesmo assim, nós devemos glorificar a Deus
e agradecer o tempo de prova que nós estamos passando. Porque Deus continua no controle. Então o Senhor disse que procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem a ela, ao Senhor. Nós não fomos colocados em outro território, mas reconhecemos que o nosso país não é o mesmo. Que há alguém fora do nosso país que está tentando dominar o nosso país, destruir a nossa nação, porque nós falhamos diante de Deus. Nós estávamos muito preocupados com o que íamos comprar no shopping, com o carro novo que nós precisávamos comprar, com futilidades, enquanto que esquecíamos do autor de nossas vidas, que íamos para as igrejas no automático, que aceitávamos o misticismo em nossas vidas. Eu creio em Deus, mas o trevo de 4 folhas. Eu creio em Deus, mas o pezinho de coelho. Eu creio em Deus, mas o Halloween, a festa do Halloween, eu não posso traumatizar o meu filho, a minha filha. Tenho que fantasiá-las de demônios e bruxas. Para quê? As minhas filhas não se frustrem. Afinal de contas, nos Estados Unidos, eles brincam disso. Eles fazem festa do dia do demônio. E assim, nós estávamos pela manhã fazendo uma oração e à noite brincando com nossos filhos de Halloween, entregando docinhos nas casas, e as criancinhas chegavam com o sangue derramando aqui, pintado com sangue, tudo com olho preto, com a roupa preta, com o vestido de bruxos, de bruxas, de caveiras, com aquela faca de um lado e do outro, tão bonitinho, né? Aí, ora, se você não tivesse um docinho para um menino desse, era um trauma. O pai e a mãe que estavam acompanhando a loucura, porque a criança não tem culpa, que eles estavam ali fazendo aquela festa, ficavam traumatizados comigo, porque eu nunca dei um docinho no dia da festa de Halloween. Eu digo, vem amanhã que tem. Mas hoje, porque é a festa maldita, eu não dou, eu não participo, eu não concordo. Mas, infelizmente, a febre era grande do Halloween. E no carnaval, o sacrifício da cruz, a morte de Jesus, foi blasfemada. Aqueles bestas que estavam ali vestidos, fazendo aquela encenação, só estavam respirando ali porque Deus teve misericórdia deles. Eles poderiam ter sido fulminados no momento que eles estavam fazendo aquela loucura. Mas, infelizmente, igreja, quando o homem se afasta do seu autor, do Senhor de sua vida, que começa a fazer do seu corpo templo de Satanás e não templo do Espírito Santo, tem consequência. Nós estamos vivendo consequências do que fizemos ou de que nos omitimos.
porque a omissão também é pecado. Porque o mandamento é esse: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tanto para aquele que vai receber aquela palavra e vai ter a vida transformada, como também para aquele que vai te repudiar, te chamar de louca, porque não quer ler a verdade, prefere a mentira. E por isso, nós estamos vivendo esse tempo tão difícil. Mas há esperança. Porque olha o que ele disse: procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor. Orem. Orem pela cidade, pelo estado, pelo país. Orem pelas outras nações que já estão comendo carne de cachorro quando tem. Orem pelos países que já estão mergulhados no sofrimento. Pode prestar atenção, que são países cheios de idolatria, cheios de falsos deuses, cheios do engano, do espírito da mentira, da corrupção e da maldade. O Senhor disse que tem um porquê. Porque na sua paz, quando você ora pelo país para que haja paz, no lugar de você ficar o tempo inteiro revoltado, ouvindo mensagens que fulano disse isso, que coisa horrível, ai, não é possível, não é possível, então não tem mais lei, não sei o quê. Vai ler a palavra de Deus. Não te deixa contaminar. Faça como Daniel. Daniel estava cativo, mas Daniel buscava o Senhor 3 vezes por dia. Então, no lugar de você ficar se envenenando, se contaminando, quando termina de ouvir uma mensagem horrível, uma notícia, você fica tão desesperado, tão revoltado, tão cheio de ira, tão cheio de ódio, que você perde a comunhão com Deus, que você não consegue mais orar pela paz, porque o seu coração ficou sujo, contaminado com as más notícias. Então, o que ele disse aqui? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Assim diz o Senhor. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem, aí sim, o Senhor disse, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, dando a liberdade à nação. Mas não vamos dizer, porque aqui os 70 anos o Senhor determinou lá para o povo de Deus, escravo da Babilônia. Então, esse tempo aqui que Deus estipulou se cumpriu bem direitinho. Mas vamos orar para que não tenhamos que esperar 70 anos para que o nosso país volte a ter a liberdade. Não vamos ficar imaginando que não, então 70 anos ali foi 70 anos, vamos bater o martelo. Não, aqui era 70 anos, mas nós podemos orar para que Deus faça
em 70 meses, em 70 dias, em 70 horas, o milagre. Deus pode transformar a nossa nação. Deus pode nos libertar. Deus pode transformar esse quadro. Creia, ore, busque o seu Criador. Ocupe-se em procurá-lo, em aprender dele. Como você pode crer em alguém que você não conhece? A palavra de Deus vai te apresentá-lo. Façam isso. E olha o que o Senhor disse. Trazendo-os de volta a este lugar. Aí o Senhor diz aquilo que mais. Foi aquilo que o Senhor disse. Foi na hora que eu ouvi essa palavra que eu disse. É isso que o Senhor quer que eu fale. Ele disse, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Oh, aleluia. Assim diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês, quando completar o tempo que é necessário e estivermos orando, buscando o Senhor, o que vai acontecer? Ele disse, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim, terão intimidade com o Criador. Ele disse, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Olha a esperança. O Senhor vai nos ouvir. Ele disse, vocês me buscarão e me acharão. Mas é quando me buscarem de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito. Busque o Senhor. E ele disse, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Olhe que palavra. Receba essa palavra, viva esta palavra. Não adianta você ouvir e não vivê-la. Prostre-se diante do Senhor e diga, Senhor, eu vou iniciar hoje um propósito. Eu vou fazer uma oração por nossa nação. A partir de hoje, até o dia que o Senhor nos atender. E nós iremos glorificá-lo. Porque nós seremos guiados pelo teu Espírito Santo. Porque o Senhor nos ouvirá e nos atenderá. Nós seremos povo livre.